Consagração a São José, nosso Pai espiritual. Inspirando-se no Evangelho, os padres da Igreja, desde os primeiros séculos, puseram um relevo que São José, assim como cuidou com amor de Maria e se dedicou com empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo, assim também guarda e protege o seu corpo místico, a Igreja da qual a Virgem Santíssima é figura e modelo. São João Paulo II. Você já pensou em São José como um pai? Já passou pela sua cabeça que Jesus quer que você tenha São José como seu pai espiritual? A Igreja sempre teve Maria como a sua mãe espiritual, mas nem sempre compreendeu a paternidade espiritual de São José. Para saber o porquê disso, é preciso examinar o que a Igreja entendeu e ensinou sobre a paternidade de São José em relação a Jesus. Nos primeiros séculos do cristianismo, havia pessoas, inclusive padres da Igreja, que não estavam totalmente convencidas de que São José podia ser chamado o pai de Jesus. Apesar de a Escritura se referir a São José como o pai de Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 33, muitos dos primeiros cristãos acreditavam que São José não podia ser chamado o pai de Jesus de maneira alguma. Eles tinham reservas quanto a esse título porque não queriam que as pessoas pensassem que São José fora o pai biológico de Jesus. No fundo, eles não queriam macular a crença na virgindade de Maria, somente como Santo Agostinho no século IV. A paternidade de São José foi explicada com clareza pela Igreja. Num dos seus sermões, ele diz que São José, embora não tenha sido o pai biológico de Jesus, é para Jesus um pai de verdade, porque exerceu para com ele uma paternidade cheia de autoridade, amorosa e fiel. Depois dos esclarecimentos de Santo Agostinho, nunca mais se questionou a paternidade de São José. E como São José é verdadeiramente o pai da cabeça do corpo místico de Cristo, ele é necessariamente o pai dos outros membros do corpo de Cristo. Esse entendimento sobre o patrocínio e a paternidade de São José, aos poucos encontrou o caminho dos escritos dos santos e dos místicos. Graças à Escritura sabemos que São José cuidou de Jesus tal como um pai. Graças à tradição, sabemos que São José cuida do corpo místico de Cristo, a Igreja, tal como um pai espiritual. Mas o que isso significa para você pessoalmente? Bem, você é um membro da Igreja. Será que Jesus quer que São José cuide de você com o mesmo amor paternal, com a mesma autoridade e fidelidade que teve para consigo mesmo? A resposta é sim. No século XIX, o próprio Cristo disse à serva de Deus Maria, Marta Chambon, que chamasse São José de pai. Essa santa irmã recebeu graças extraordinárias de Jesus, Maria e José e é conhecida como a mística das Santas Chagas. Eis o que Jesus disse a ela: Tu deves chamar a São José seu pai, pois a ele eu dei o título e a bondade de um pai. Por meio do batismo, você se torna um filho de Deus e um membro da sua família. Jesus é o seu Senhor, Salvador e irmão. O Filho de Deus se torna seu irmão por uma razão bem específica. Ele quer que você participe da relação filial com o Pai Celestial. Essa é uma verdade fundamental do cristianismo. É também uma verdade que nos ajuda a entender a paternidade espiritual que São José exerce para consigo. Eis o que eu quero dizer. Se Jesus é seu irmão, os pais dele são seus pais. Não fisicamente, é claro, mas espiritualmente. Mais especificamente, a mãe de Jesus se torna sua mãe e o pai de Jesus o seu pai.
Se Maria é sua mãe e Jesus é seu irmão, São José tem de ser o seu pai. Qualquer homem casado com sua mãe é o seu pai. Uma vez mais, a relação filial que você tem com São José não é biológica, nem era biológica no caso de Jesus. Mas isso não significa que a paternidade de São José não é real. A paternidade espiritual de São José é muito real. Do contrário, chamar o Pai Celestial de Jesus, o nosso Pai Celestial, não faria sentido algum. Para nos aprofundarmos na paternidade espiritual de São José, atendemos às francas palavras de São José Maria Escrivá. Há qualquer coisa que não me agrada no título de pai adotivo com que às vezes se designa José, porque tem o perigo de fazer pensar que as relações entre José e Jesus eram frias e externas. Certamente que a nossa fé nos diz que não era pai segundo a carne, mas não é essa a única paternidade. Não há nada de errado em nos referirmos a São José como pai adotivo de Jesus. Afinal de contas, pai adotivo é um dos títulos oficiais empregados na ladainha de São José. São José Maria o conhecia e aceitava. No entanto, ele estava coberto de razão quando diz que a paternidade biológica não é o único tipo de paternidade. Podemos dizer com certeza absoluta que o menino Jesus, quando olhou para São José e falou com ele pela primeira vez, não exclamou: pai adotivo? Não. O divino infante berraria em aramaico: pai, talvez papai. Ora, não há nada de errado com o termo pai adotivo, mas temos de reconhecer que no Novo Testamento nunca se refere a São José como pai adotivo de Jesus. Um exemplo concreto: em certa ocasião, Maria e São José perderam de vista o menino Jesus por 3 dias. Os pais de Jesus o procuravam ansiosos, e quando finalmente o encontraram, sua mãe lhe disse: eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Lucas, capítulo 2, versículo 48. Maria não disse a Jesus: teu pai adotivo e eu te procurávamos. A paternidade de São José era mais que uma custódia jurídica. Sua relação paternal com Jesus era autêntica, pessoal, moral e amorosa. Esse é o tipo de paternidade que São José quer oferecer a você também. São José é o melhor pai de todos. Sua paternidade espiritual foi planejada desde a eternidade. Há uma única paternidade, aquela de Deus Pai, o Criador do mundo, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Entretanto, foi concedida ao homem, criado à imagem de Deus, participar na única paternidade de Deus. Efésios 3, versículo 15. Ilustra-o de maneira surpreendente São José, que é pai sem ter exercido uma paternidade carnal. Não é o pai biológico de Jesus, do qual só Deus é pai, e todavia exerce uma paternidade plena e completa. Ser pai é primariamente ser servidor da vida e do crescimento. Nesse sentido, São José deu provas de uma grande dedicação. Papa Bento XVI. Talvez você se pergunte: mas por que Jesus precisou da paternidade de São José, já que Deus é o pai de Jesus? Essa é uma boa pergunta. Em essência, Jesus precisou ter São José como um pai, porque a natureza humana de Jesus assim pedia. Quando se encarnou, o Filho de Deus se submeteu a um pré-requisito antropológico, humano, de precisar de um pai que o amasse, alimentasse, educasse, abrigasse, vestisse e protegesse. Jesus, o Verbo encarnado, não é um ser puramente espiritual. Ele é o Deus homem, e como tal tem uma natureza divina
e uma natureza humana. Em sua natureza humana, Jesus teve necessidades físicas, emocionais e psicológicas. Deus Pai não tem corpo, nem emoções ou paixões, porque jamais se encarnou como seu Filho. O Pai Celestial não pode tocar, abraçar ou andar ao lado do seu Filho encarnado. Assim, Deus Pai confiou o seu Filho aos cuidados de um vigilante e amoroso Pai humano. São José ocupa o lugar do Pai Celestial. A ele confiado cuidar da natureza humana, do crescimento e do desenvolvimento de Jesus. Graças à paternidade de São José, Jesus chegou à plenitude de sua maturidade. O crescimento de Jesus em sabedoria, em estatura e em graça deu-se no âmbito da sagrada da família, sob o olhar de São José, que tinha a alta função de o criar, ou seja, de alimentar, vestir e instruir Jesus na lei e no ofício, em conformidade com os deveres estabelecidos para o Pai. São João Paulo II. Se a natureza divina de Jesus não precisasse de nada de São José, a natureza humana de Jesus exigiu sua paternidade. Quando se rebaixou e assumiu a natureza humana, o Filho de Deus se submeteu às leis do crescimento e do desenvolvimento humano, para que atingisse a maturidade. Jesus precisou de uma mãe, de um pai e de tempo. Todas as crianças precisam disso. Sobre esse assunto, o venerável Fulton Sheen nos dá um número interessante. Quem pensa que a Igreja dá atenção demais a Maria, que atende para o fato de Nosso Senhor deu de sua vida 10 vezes mais a ela do que aos apóstolos. Em outras palavras, os apóstolos passaram 3 anos com Jesus, enquanto Maria passou mais de 30. Por que isso importa? Porque a natureza humana de Jesus precisava aprender certas coisas com amor maternal e ao exemplo de sua própria mãe. Nosso Salvador não é um robô nem um anjo. Em sua natureza humana, ele precisava de uma mãe que o ensinasse sobre a vida humana. Mas sua mãe não foi a única que o ensinou. Por mais que a mãe seja importante no desenvolvimento da criança, há certos limites para que ela pode ensinar especialmente a um menino. Jesus é um varão, e como tal ele precisava de um pai que o ensinasse a ser um homem. Jesus precisava da paternidade de São José como um modelo de masculinidade. Somente um pai pode dar isso a um filho. Como foi que Jesus aprendeu a se sacrificar como um homem? Ele teve o exemplo diário do seu pai. Onde foi que Jesus aprendeu a trabalhar como um homem? Na carpintaria do seu pai. Como foi que Jesus aprendeu a orar e adquiriu os modos de um cavalheiro? Ele aprendeu tudo isso com seu pai, São José. Segundo o plano divino, um pai terreno, humano, era absolutamente necessário na vida de Jesus. Você com certeza já ouviu o ditado, tal pai, tal filho. Bem, essa é uma verdade. E o mesmo Jesus falou do poder que pode ter o exemplo de bom pai. No Evangelho de João ele diz, em verdade vos digo, o filho não pode de si mesmo fazer coisas alguma, mas somente o que vir fazer ao Pai. Porque tudo o que fizer ao Pai, o faz igualmente o Filho. João, capítulo 5, versículo 19. Nosso Senhor disse essas palavras relativamente ao seu Pai Celestial, mas elas também se aplicam àqueles aspectos da natureza humana de Jesus fortalecidos pelo exemplo de São José. José cumpriu plenamente o seu papel paterno
sob todos os aspectos. Certamente, educou Jesus na oração, juntamente com Maria. Ele, em particular, tê-lo levado consigo à sinagoga, aos ritos do sábado, assim como a Jerusalém, para as grandes festas do povo de Israel. José, seguindo a tradição judaica, terá guiado a oração doméstica, quer no dia a dia, de manhã, à noite, nas refeições, quer nas principais festas religiosas. Assim, no ritmo dos dias transcorridos em Nazaré, entre a casa simples e a carpintaria de José, Jesus aprendeu a alternar a oração e trabalho, e a oferecer a Deus também a fadiga para ganhar o pão necessário para a família. Papa Bento XVI. Jesus passou décadas aprendendo as virtudes varones com seu pai. Jesus queria ser como seu pai, São José. Jesus tem o seu pai terreno em tão alta estima que ele quer que você também seja filho de São José. Ele quer que você se assemelhe a São José. Mas, por que precisamos da paternidade de São José, quando já temos um pai biológico que partilha a nossa natureza e deve cuidar de nós? Permita-me oferecer uma resposta a essa pergunta, lhe fazendo algumas outras. O seu pai biológico é esposo da Mãe de Deus e pai de Jesus Cristo? Ele tem o grau máximo de todas as virtudes? Ele é a cabeça da Sagrada Família, o patrono da Igreja Universal, o terror dos demônios? Jesus quer que você goze da paternidade espiritual de São José, porque nenhum outro homem é mais apto a servir de modelo da verdadeira paternidade. A paternidade espiritual de São José pode aproximá-lo dos corações de Jesus e de Maria, fazê-lo crescer em virtude, protegê-lo de Satanás e ajudá-lo a alcançar o céu. Dito isso, preciso deixar claro que o objetivo da paternidade espiritual de São José não é tomar o lugar daquele de seu pai biológico, da mesma forma que a maternidade de Maria não substitui sua mãe biológica. A paternidade espiritual de São José e de Maria deve completar o testemunho e o amor de seus pais terrenos, ajudando-o a crescer na vida espiritual, especialmente nas virtudes e na santidade. Com sorte, seus pais biológicos deram a você o melhor de si, amando-o, educando-o, alimentando-o, abrigando, vestindo, protegendo e corrigindo. Se eles foram virtuosos e santos, você pode se considerar extremamente afortunado. Hoje, infelizmente, muitos não têm essa experiência. Vivemos num mundo decaído e a maioria das pessoas tem visto e experimentado as faltas e imperfeições de seus pais. Entretanto, tendo São José e Maria como pais espirituais, você é agraciado com pais e modelos perfeitos. Não há dúvida de que somos filhos de Maria, e essa é a nossa glória e consolação. Mas também somos filhos adotivos de São José, o que não é pouco para a confiança que nele depositamos. Beato Guilherme José Chaminade. Jesus quer que você aceite São José como seu pai espiritual. Essa é a verdade. Seja o seu pai biológico um santo ou pecador, São José é o maior, o mais amoroso e santo de todos os pais. Ele é o pai de todos os cristãos e o modelo perfeito de amor paternal. Ele, São José, é o pai dos cristãos, porque é o depositário da semente da graça que gera os cristãos. E já que ele é o nosso pai, que imitemos os seus atos. Beato Guilherme José Chaminade. Se a paternidade espiritual de São José
é tão importante, por que Jesus nos avisou disso 2000 anos atrás? Por que Jesus não nos avisou isso há 2000 anos atrás? A resposta mais simples é a seguinte: porque isso teria causado confusão. Jesus teria confundido os seus discípulos se lhes falasse sobre o Pai e, ao mesmo tempo, sobre a paternidade espiritual de São José. Essa é a razão mais provável para que Jesus não tenha começado a pregar publicamente antes do falecimento de São José. Jesus quer que os seus discípulos conheçam as virtudes, os prodígios e a paternidade espiritual de São José. Mas, em nome de sua missão, ele teve de deixar a revelação desse mistério para o Espírito Santo e para a Igreja. Que Jesus não tenha falado a seus discípulos sobre São José não é de modo algum indicativo de que ele o menosprezasse. Pelo contrário, o silêncio de Jesus a respeito de seu pai revela a extrema santidade de São José. Jesus compreendeu São José a ponto de saber que ele estaria mais que disposto a se afastar, para que Jesus pudesse dar prioridade à vontade do Pai Celestial. Por amor a Jesus, São José estava mais que disposto a sair de cena e parecer irrelevante. São José quer apenas uma coisa: que Jesus cumpra a missão que lhe foi dada pelo Pai Celestial. São José não se importa com os holofotes e Jesus ama isso nele. A humildade de São José dá testemunho da sua grandeza. Mas é chegada a hora em que, para o bem da humanidade, o Espírito Santo deseja revelar por completo e a todas as nações as virtudes, os prodígios e a paternidade espiritual de São José. Esse grande mistério foi reservado para o momento em que a Igreja e o mundo mais precisasse dele. É o tempo de São José. Nos nossos dias, Jesus quer que a Igreja conheça, ame, honre e busque refúgio na paternidade espiritual de São José. Nunca na história houve um tempo em que o povo de Deus mais precisasse de São José. E por quê? Em poucas palavras, a maioria dos homens já não sabe ou compreende o que significa ser um cavalheiro, muito menos um bom pai. As crianças têm crescido com maus exemplos de paternidade, isto quando crescem com algum pai. Contracepção, pornografia, aborto, confusão de gênero, depravação, igrejas vazias, corrupção do clero e caos cultural são apenas alguns dentre os frutos de uma sociedade que carece de homens e pais de verdade. Jesus quer chamar nossa atenção para a paternidade espiritual de São José, a fim de corrigir esses erros e restabelecer a ordem na Igreja e no mundo. O que esperar então da paternidade espiritual de São José? O que ele fará por nós? São José nos ama e por isso ele fará com prazer as mesmas coisas que um pai biológico faz pelos seus filhos, mas a nível espiritual. Ele vai os alimentar, abrigar, vestir, educar, proteger e corrigir espiritualmente. Esse é o papel de um pai. A parte, a correção, ele fez todas essas coisas por Jesus, nosso irmão. E é claro que São José também atendeu por muitos anos às necessidades físicas de Jesus. Se São José comprometeu-se de corpo e de alma a proteger e prover a pequena família de Nazaré, não pensais que agora no céu ele é o mesmo Pai amoroso e guardião de toda a Igreja e de todos os seus membros, como o foi de sua cabeça na terra? Venerável Papa Pio XVII. Pelo mesmo fato de que a Santíssima Virgem,
é a mãe de Jesus Cristo. Ela é a mãe de todos os cristãos, a quem deu a luz no Monte Calvário. Em meio aos extremos suplícios da redenção, Jesus Cristo é de algum modo o primogênito dos cristãos, os quais pela adoção e pela redenção são seus irmãos. E por essas razões, o santo patriarca São José contempla a multidão de cristãos que formam a igreja como confiados, especialmente ao seu cuidado. Papa Leão XIII. Tal como os pais, mais amorosos e dedicados, São José está pronto para acolhê-lo na segurança dos sacramentos e ensinamentos da igreja, para vesti-lo com virtudes, educá-lo na vida interior, protegê-lo sobre o seu manto paterno e corrigi-lo quando necessário. Quem não encontrar o mestre que lhe ensine a oração, tome este glorioso santo como mestre e não errará o caminho. Santa Teresa d'Ávila. Estar sob o manto paterno de São José é uma enorme graça na vida espiritual. Na tradição carmelita, o manto de São José é um tema muito recorrente em representações artísticas do santo. Seu manto é um símbolo de segurança e proteção paternal. Assim como Maria protege os seus filhos sobre o seu manto materno, São José amorosamente protege os seus filhos sob o seu manto paterno. Na tradição devocional, aqueles que amam a São José às vezes rezam a novena ao manto sagrado. As novenas duram normalmente 9 dias, mas a do manto sagrado consiste em 30 dias de oração em honra aos 30 anos que São José viveu com Cristo. A novena do manto sagrado é considerada uma das mais eficazes de todo o tesouro da Igreja. Ponha-se sob o manto paternal de São José, abra o seu coração para a paternidade espiritual de São José e experimente o amor do melhor Pai de todos. É, portanto, conveniente e sumamente digno do bem-aventurado José, que assim como tutelava a família de Nazaré, provendo-lhe em todos os momentos, ora proteja e defenda, com o manto do seu patrocínio celeste, toda a Igreja de Cristo. Papa Leão XIII. Glorioso São José, esposo da Virgem Maria, nós te rogamos pelo coração de Jesus Cristo, que nos concedas a tua proteção paternal. São Francisco de Sales.